Olá, queridos, bem-vindos de novo ao Direito Azul. Eu sou a Tamires Cardoso von Dollinger e nosso assunto de hoje é tão legal quanto o do vídeo passado, onde falamos sobre a escolha dos nomes de bebês, né? Então vamos falar agora sobre o nome de casamento ou o nome de casado. Em vias gerais, nós já vimos no outro vídeo que o nome, né, ele carrega uma vibração em si. Vimos que é a nossa alma que escolhe, quem o escolhe, né? E vimos que não adianta tentar aí manipular essas escolhas. Os pais, eles devem se colocar em um contexto de humildade para ouvir intuitivamente essa voz, essa escolha dos filhos. Então, o nosso nome de nascimento é o nome que vai formar toda a nossa personalidade, nosso comportamento. E é ele que, junto com a nossa data de nascimento, vai registrar as tendências que escolhemos trazer para a experiência de vida atual. Então, lições kármicas, dívidas kármicas, dharmas, resposta subconsciente, talento oculto, ciclos de vida e por aí vai. A numerologia traz bastante coisa. Então, inclusive, né, as vibrações de motivação, impressão e expressão. Mas é o nome de casado. Antes de tudo, vamos falar juridicamente um pouquinho sobre o tema. A gente viu que o nome é um direito personalíssimo e ele é blindado pelo princípio da imutabilidade do nome, embora existam aí algumas regras e algumas excludentes a isso, mas via de regra só com autorização judicial, pelo menos por enquanto, tá? Isso no caso do prenome. Então, é a opção dos cônjuges alterar o nome de nascimento para o nome de casado, embora não seja possível alterar o prenome, mesmo que ele seja composto. Então não dá para mexer, não dá para tirar um ou mudar, né? E também não se pode tirar todos os sobrenomes de nascimento. Então, via de regra, fica um prenome e fica um sobrenome originário. Os cônjuges, eles podem incluir o sobrenome um do outro ou substituir um sobrenome pelo sobrenome do outro. Então, no meu caso, por exemplo, meu nome de nascimento é Tamires Correia Cardoso. E no casamento, eu virei Tamires Cardoso von Dollinger. Então, meu marido fez a mesma coisa em relação à substituição de um sobrenome para adotarmos lá aquele projeto que eu contei para vocês no vídeo passado. Então, o nome de nascimento ele é um direito indisponível. Isso significa que eu sempre terei direito a ele. Eu sempre serei Correia Cardoso, por exemplo. Além de eu não ser obrigada a mudar o meu nome no casamento. Ou seja, os cônjuges podem casar e não alterar o nome, manter lá o nome de nascimento. Mas se eu mudar o nome no ato do casamento e me divorciar depois e optar por usar novamente o meu nome de nascimento, ele é meu, assim como o nome de casada também. Eu não sou obrigada a voltar ao meu nome de nascimento, mesmo divorciada, né? Eu posso manter o meu nome atual. Isso é escolha individual de cada cônjuge, tá? Eu recebo muitas essas perguntas em casos de divórcio. Então, por exemplo, eu vou me divorciar do meu marido e eu quero o meu Cardoso de volta, não quero mais que ele seja um Cardoso, eu posso? Não. Ele decide, ok? Mesma coisa em caso de viuvez. O viúvo ou a viúva pode optar pela retomada do nome de nascimento ou não. Então, isso são aspectos legais, tá, gente? Mas é na questão vibracional. Eu mudo o meu mapa quando eu mudo o meu nome? Não. As pessoas se casam, quando as pessoas se casam, né, elas já têm uma personalidade formada. O que muda no mapa feito com o nome de casado é justamente a vibração do número de expressão, e só. Obviamente, a questão energética da pessoa vai mudar, porque ela passa a conviver com outra pessoa, com outra alma, com outra rotina, e isso super interfere na questão vibracional. Mas o destino escolhido, a missão escolhida, as dívidas kármicas, a motivação, né? Enfim, isso não vai mudar. Mesma coisa quando a pessoa muda o nome original por um nome social, né? Tem vários casos aí, por exemplo. Ou adota um nome social junto com o nome originário, acaba incluindo partes do nome ou exclui partes do nome, né? Então, via de regra, o nome que é alterado após os 14 anos de idade não interfere no mapa da pessoa, a não ser no número de expressão. Ou seja, a forma como a pessoa vai se expressar pode sofrer alteração. Não significa que irá. Tá? Novamente, a gente fala em tendências. Então, pessoas de personalidades muito fortes não necessariamente mudam o seu comportamento só porque mudaram de nome.
né? Lógico, né, gente, que a mudança de comportamento, os aspectos aí de se desenvolver melhor na personalidade ou não, dependem também de influências do meio, da nossa evolução, da desmistificação do nosso subconsciente. Então nós mudamos porque as coisas mudam constantemente, não só por mudança de nome, tá? Mas por experiências. Por isso que falamos em aspectos vibracionais, que embora sejam mais sutis, eles também interferem um pouco. Tá? Então, nomes mudados após os 14 anos não influenciam na mudança de personalidade, qualquer que seja o motivo da alteração. E antes dos 14 anos? Sim, antes pode acontecer que sim. Nomes, por exemplo, alterados por adoção ou por reconhecimento de paternidade ou maternidade, seja afetiva ou biológica. Antes dos 14 anos pode influenciar na esfera vibracional daquela personalidade. Mesmo porque ela ainda está em construção, né? Então, como escolher o melhor sobrenome para o casamento? Ou até mesmo para os filhos? Não existe melhor ou pior, gente. Existe o que queremos que vibre. Todos os nomes têm seus números vibracionais. E não é um melhor que o outro. Existe sempre os dois lados, o de luz e o de sombra. Mas o estudo numerológico, ele é importante. E também é importante buscar conhecer aí a história, né, dos nossos antepassados, as raízes dos nossos sobrenomes, como que ele surgiu, onde ele surgiu, quem nos precedeu. É incrível, gente, a quantidade de pessoas que nunca buscaram estudar ou conhecer aí a origem dos seus próprios sobrenomes. O sobrenome é algo muito ligado a karma também, tá, gente? O sobrenome ele surgiu aí da mesma forma que o prenome, né, com o propósito de identificação e de individualização, né? Então, mais ou menos assim, Maria, qual Maria? A Maria que trabalha com ferro, então a ferreira. E por aí vai, né? Por profissão, por localização. E assim os sobrenomes foram surgindo. E eles carregam consigo todo um legado histórico e morfogenético. Então não há informação, então existe muita informação, na verdade, né, por trás de um sobrenome. Somos parte dos nossos antepassados. E não vamos considerar apenas os antepassados biológicos, ok? O que consideramos é o contexto familiar, as experiências vividas no núcleo familiar que faz a construção da nossa personalidade. Então, uma criança adotada afetivamente por determinada família, ainda que não seja sua família de sangue, ela passa a pertencer também àquela casa e àqueles antepassados. Então, as coisas elas vão se encaixando ao longo da vida. Lógico, né, que a escolha estética de um nome é importante, mas ajustar algumas vibrações pode facilitar muito a nossa vida também. A gente vai fechar esse vídeo de nomes por agora, tá? Mais pra frente a gente vai voltar nesse contexto porque ele é bastante vasto. Então, para não perder aí mais a nossa linha de raciocínio, fica aqui comigo, se inscreve no canal, deixa a sua pergunta nos comentários, deixa seu like para mim, divulga esse conteúdo, porque essa conscientização toda, ela precisa chegar no maior número de pessoas possíveis.